O livro dos Apócrifos. Nesse evangelho aqui de Judas, Tomé, o Dídimo, aqui como está no livro, está escrito Jesus, ok? Então eu vou procurar ser fiel aqui a como está escrito aqui no livro, porém nós sabemos que o nome de Jesus no hebraico é Yahushua HaMashiach, ou Yahusha, ok? Então, mas eu vou procurar ler aqui do jeito que está aqui. Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. São estas as palavras secretas que Jesus o vivo proferiu e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Ele disse: aquele que encontrar o significado destas palavras não provará a morte. Jesus disse: aquele que busca, não pare de buscar até que encontre. E quando encontrar, perturbar-se-á, depois maravilhar-se-á e reinará sobre o todo. Jesus disse: se aqueles que vos guiam vos disserem, vê, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem, ele está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós, e está fora de vós. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se vos não reconhecerdes, então estareis na pobreza, sereis a pobreza. Jesus disse: o homem carregado em anos não hesitará em perguntar a uma criança de 7 dias a respeito de onde está a vida, e ele viverá. Pois muitos que estão em primeiro lugar ficarão em último, e se tornarão um só. Jesus disse: reconhece o que é visível para ti, e o que te é oculto te será desvelado, pois que nada há de oculto que não haja de ser manifestado. Seus discípulos perguntaram-lhe, e disseram: queres que jejuemos? Como deveremos rezar e deveremos dar esmolas? E que dieta deveremos seguir? Jesus disse: não mintais, não façais aquilo que odiais, pois todas as coisas são manifestadas ante a verdade. Nada há de oculto que não venha a ser desvelado, e nada há de coberto que permaneça sem ser descoberto. Jesus disse: bendito o leão que for comido pelo homem, pois que o leão tornar-se-á homem. E maldito o homem que for comido pelo leão, pois que o leão tornar-se-á homem. Ele disse: o homem é como o pescador sábio que joga sua rede ao mar, e a puxa cheia de pequenos peixes. No meio deles, acha um peixe tão grande e bom que o pescador sábio devolve ao mar todos os pequenos peixes. Escolhe o peixe grande sem remorso. Quem tem ouvidos que ouça. Jesus disse: vede, o semeador saiu, encheu suas mãos e semeou. Algumas sementes caíram no caminho, os pássaros vieram e as recolheram. Outras caíram na pedra e não puderam enraizar-se na terra, e não germinaram. E outras caíram em solo fértil, e germinaram e deram bons frutos. Nasceram na proporção de 60 por unidade e 120 por unidade. E ele disse: vim para atear o fogo ao mundo. E vede, eis que estareis vigiando até que ele arda. Jesus disse: o céu passará e também passará aquele que estiver acima dele, e os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. Nos tempos em que comias o que era morto, vós os tornáveis vivos. Quando vierdes à luz, que havereis de fazer? No dia que eres um, vós vos tornastes dois, mas quando vos tornastes dois, que fizestes? Os discípulos disseram a Jesus: sabemos que te apartarás de nós. Quem será aquele que nos vai chefiar? Jesus disse-lhes: no presente estágio, dirigi-vos a Tiago o justo, para que os assuntos do céu e da terra incorporem-se no ser. Disse Jesus aos seus discípulos: fazei uma comparação e dizei-me, com quem me pareço? Simão Pedro respondeu-lhe: és como um anjo justo. Mateus lhe disse: és como um sábio. Disse-lhe Tomé: mestre, meus lábios são totalmente capazes de dizer-te com quem te pareces. Jesus disse: não sou teu mestre, porque bebeste e se tornaste ébrio com a fonte borbulhante que te desvelei. E ele o tomou, levou-o à parte e lhe disse 3 palavras. Quando Tomé tornou para junto dos companheiros, perguntaram-lhe: quem te disse Jesus? E Tomé respondeu-lhes:
Se vos disser uma só palavra que ele me disse, pegareis pedras e me apedrejareis, e sairá fogo delas, e sereis queimados. Jesus lhes disse: Se jejuardes, pecareis contra vós próprios. Se orardes, sereis condenados. E se derdes esmolas, levareis malefícios ao vosso espírito. E quando fordes a qualquer terra, e ao vaguear pelas redondezas, vos receberem, comei o que puserem à vossa frente. Curais os que estiverem doentes em meio deles, pois o que entra pela vossa boca não vos corromperá, mas o que sair de vossa boca, eis o que vos corromperá. Jesus disse: Quando virdes aquele que não nasceu de mulher, prosternai-vos de face no chão e adorai-o. Ele é vosso Pai. Disse Jesus: Os homens possivelmente pensam que vim para derramar a paz sobre o mundo, e o que eles não sabem é que vim para derramar a discórdia na terra, fogo, espada, guerra. Haverá, pois, 5 em uma casa, 3 estarão contra 2, e 2 estarão contra 3, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, e eles serão solitários. Disse Jesus: Dar-vos-ei o que os olhos jamais viram, e os ouvidos jamais ouviram, e mãos jamais tocaram, e o que nunca brotou no coração do homem. Os discípulos disseram a Jesus: Diz-nos como será o nosso fim. Jesus lhes disse: Descobristes então o princípio para que possais perguntar sobre o fim? Bendito aquele que se mantiver no princípio, pois que não provará da morte. Jesus disse: Bendito aquele que era antes de existir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes minha palavra, estas pedras vos servirão. Há, pois, 5 árvores no paraíso que não se movem no verão nem no inverno, e suas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará da morte. Os discípulos disseram a Jesus: Diz-nos com que se parece o reino dos céus. Ele lhes disse: É como a semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas quando ela cai na terra arada, produz grandes galhos e se torna abrigo para os pássaros do céu. Maria perguntou a Jesus: A quem se parecem os discípulos? Ele lhe respondeu: Eles são como criancinhas que se instalaram no campo, que não lhe pertence. Quando os donos do campo aparecerem e lhe disserem: Devolvei nossos campos, eles se despojam de suas roupas diante deles e lhe devolvem o campo. Entretanto eu digo: se o dono da casa souber que o ladrão vai vir, ficará de vigia e não o deixará entrar na sede do seu reino para levar seus haveres. Deveis então tomar cuidado com o mundo. Cingir fortemente vossos rins, para que os salteadores não encontrem uma forma de chegar a vós, porque encontrarão o proveito que imaginais. Deixai que haja dentre vós um homem compreensivo. Quando a fruta amadurece, ele vem depressa com a foice na mão e a colhe. Aquele que tem ouvidos, que ouçam. Jesus viu criancinhas que estavam sendo amamentadas. Disse aos seus discípulos: Essas criancinhas que estão sendo amamentadas são semelhantes àqueles que entrarão no reino. Disseram-lhe: Poderemos então, como criancinhas, entrar no reino? Jesus disse-lhes: Quando fizerdes de 2 um, e quando fizerdes o interno tal qual o externo, e o externo tal qual o interno, e o de cima tal qual o de baixo, e quando tornardes o homem e a mulher em um só, de tal forma que o homem não seja homem e a mulher não seja mulher, quando dispuserdes olhos no lugar de olhos, e a mão no lugar da mão, e o pé no lugar do pé, uma imagem no lugar de uma imagem, aí então entrareis no reino. Disse Jesus: Eu vos escolherei na razão de 1 em 1000, 2 em 10.000, e sereis todos como um só. Seus discípulos disseram: Mostra-nos o lugar em que estais, pois é necessário que nós te busquemos. Respondeu-lhes ele: Aquele que tem ouvidos, que ouça. Dentro de um homem iluminado há luz, e ele ilumina o mundo todo. Quando ele não brilha, há trevas. Disse Jesus: Ama teu irmão como tua alma. Protege-o como a pupila de teus olhos. Disse Jesus: Vês o cisco que está no olho de teu irmão, mas a trava que está no teu olho, esta não vês. Quando tirares a trave do teu olho, aí poderás ver claramente para tirares o cisco do olho de teu irmão. Jesus disse: Se não fizerdes jejum do mundo, não encontrareis o reino. Se não guardardes o sábado como sábado, não vereis o Pai. Disse Jesus: Tomei meu lugar no meio do mundo, e em carne apareci a eles.
encontrei-os todos ébrios, e no meio deles ninguém encontrei sedento. E minha alma turbou-se pelos filhos dos homens, porque eles são cegos em seu coração, e não veem que vazios vieram ao mundo, e vazios tentam sair do mundo outra vez, mas agora estão ébrios. Quando se livrarem do vinho, aí arrepender-se-ão. Jesus disse: se a carne veio existir por causa do Espírito, isso é uma maravilha, mas se o Espírito veio existir por causa dela, é a maravilha das maravilhas. Mas o que me maravilha é como essa grande riqueza fez sua morada em tal pobreza. Disse Jesus: onde há 3 deuses, há deuses. Onde há 2 ou 1, estou com ele. Disse Jesus: nenhum profeta é aceito em sua cidade, nenhum médico cura aqueles que o conhecem. E ele falou: uma cidade que é construída no alto de uma montanha, sendo fortificada, não pode cair, porém não pode jamais ser escondida. E disse: aquele que ouvirdes com o ouvido e com o outro, proclamai do alto de vossos telhados, pois que ninguém acende um candeeiro e põe-lhe em cima de uma redoma, nem o coloque em um lugar escondido, mas prepara-lhe um pedestal, para que todos que entrem e saiam possam ver a luz. E disse: se um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. E disse: não é possível que alguém entre na casa de um forte e o submeta, a não ser que lhe ate as mãos. Aí então pode pilhar-se a casa. E disse: não vos preocupeis de manhã à noite, e da noite à manhã com que o havereis de vestir. Seus discípulos disseram: quando irás desvelar-te a nós, e quando haveremos de ver-te? Respondeu-lhe ele: quando vos despirdes, sem sentir-vos envergonhados, e puserdes vossos vestidos sobre vossos pés, e como crianças pisardes neles, aí podereis ver o Filho daquele que é vivo, e não tereis medo. E disse: muitas vezes desejastes ouvir estas palavras que eu vos digo, e não tivestes a quem mais recorrer para ouvi-las. Haverá dias em que me procureis, e não me achareis. E disse: os fariseus e os escribas receberam as chaves do conhecimento, e as esconderam. Eles não entram e não deixam entrar aqueles que querem. Mas vós, tornai-vos espertos como as serpentes, e inocentes como as pombas. E disse: uma videira foi plantada sem o pai, e como não se firmou, será arrancada por suas próprias raízes e será destruída. E falou: aquele que tem a mão cheia, a este lhe será dado, e aquele que não tem, dele será tirado até pouco que tem. E disse: tornai-vos transeuntes. Seus discípulos disseram a ele: quem és tu que dizes tais coisas a nós? Disse Jesus a eles: pelo que eu vos falo, não sabeis quem sou? Pois vos tornastes como os judeus que amam a árvore. Odeia o seu fruto, e ama o fruto, mas odeia a árvore. E disse: aquele que blasfemar contra o Pai será perdoado, e aquele que blasfemar contra o Filho será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não será perdoado, nem na terra, nem no céu. E falou: não se escolhem uvas de espinheiro, nem se apanham figos nos cardos, pois que eles não dão frutos. Um homem bom faz sair o bem de seu tesouro. Um homem mau faz sair coisas más de seu tesouro mau, que está em seu coração, e fala coisas más. Pois da abundância do coração ele faz sair coisas más. E disse: de Adão a João Batista, não há quem entre eles, nascido de mulher, haja sido maior que João Batista, para que seus olhos não sejam danificados. Mas eu disse que dentre vós, quem se tornar criança, conhecerá o reino, e se tornará maior que João. E falou: é impossível para um homem montar 2 cavalos, e retesar 2 arcos, e é impossível a uma escrava servir a 2 senhores, pois que honrará a um e ofenderá a outro. Nenhum homem bebe um vinho velho, e em seguida deseja beber um vinho novo. Não se põe vinho velho em odre novo, para que não se o estrague. Não se cose um remendo de pano velho em roupa nova, porque se tornará um buraco. E disse: se 2 fizerem as pazes, em uma mesma casa dirão à montanha: move-te, e ela se moverá. E falou: bem-aventurados o solitário eleito, pois que encontrarão no reino, porque dele vieram e a ele retornarão. E disse: se vos disserem qual a vossa origem, diz eles: viemos da luz, de onde a luz se originou dela mesma,
Ela permaneceu e revelou-se a si mesma em sua imagem. Se vos disserem, quem sois vós? Diz-lhes, somos seus filhos e somos os eleitos do Pai vivo. Se vos perguntarem, qual é o sinal de vosso Pai em vós? Respondei-lhes, é o movimento e o repouso. Seus discípulos disseram a ele, quando sucederá o repouso dos mortos e quando chegará o novo mundo? Respondeu-lhes ele, o que esperais já veio, mas não sabeis. Seus discípulos disseram a ele, 24 profetas falaram em Israel, e todos eles falaram de ti. Disse-lhes ele, rejeitais o vivo que está à vossa frente, e falais dos mortos. Seus discípulos disseram a ele, é a circuncisão vantajosa? Respondeu-lhes ele, se fosse vantajosa, vossos pais vos gerariam circuncidados em vossas mães, mas a verdadeira circuncisão é no espírito. Essa se torna vantajosa em todos os sentidos. E disse, benditos os pobres, porque deles é o reino dos céus. E disse Jesus, todo aquele que não odeia seu pai e sua mãe não será capaz de ser meu discípulo, e todo aquele que não odiar seus irmãos e suas irmãs e não tomar sua cruz no meu caminho, não me serve a mim. E disse, aquele que conheceu o mundo encontrou um cadáver, e aquele que encontrou um cadáver, o mundo não serve para ele. E falou, o reino do Pai é como um homem que tem boa semente. Seu inimigo vem à noite, semeia o joio no meio da boa semente. O homem não permite que seus servos arranquem o joio. E diz-lhes, isto para que não suceda que ao arrancar o joio, venha também o trigo. No dia, porém, da colheita, o joio aparecerá, será arrancado e queimado. E ele continua dizendo, bendito o homem que sofreu, porque encontrou a vida. E disse, levai em consideração o vivo enquanto estáis vivos. Se não morrereis, e tentareis vê-lo, e não o conseguireis. Eles viram o samaritano carregando o cordeiro a caminho da Judéia. Ele disse a seus discípulos, por que este homem leva o cordeiro consigo? Eles responderam, para matá-lo e comê-lo. Ele lhes disse, enquanto ele estiver vivo, não o comerá, somente quando o tiver matado e ele for um cadáver. Disseram eles, de outra forma, ele não o conseguiria. Disse-lhes ele, buscai um lugar para vós no repouso, porém, só se vos tornardes cadáveres e fordes comidos. E falou, 2 descansarão em um leito, um morrerá, outro viverá. Perguntou Salomé, quem és tu, homem, e de quem és filho? Tu que te sentastes em meu barco e comes de minha mesa. Respondeu-lhe Jesus, sou o que vem daquele que é igual. A mim me foi dado das coisas do meu Pai, disse Salomé. Sou tua discípula, disse Jesus a ela. Por conseguinte te digo, se alguém pertencer ao igual, será preenchido de luz, mas se for dividido, estará cheio de trevas. E disse, eu conto meus segredos aos que forem dignos do meu segredo. O que tua mão direita fazer, não deixes que a esquerda saiba. E continuou dizendo, havia um homem rico que tinha muito dinheiro, e ele disse, usarei meu dinheiro para semear, colher e plantar, e encherei meu celeiro de frutas, para que nada me falte. Era isso que ele sentia em seu coração. E aquela noite ele veio a morrer. Aquele que tem ouvidos, que ouça. E disse, o homem tinha convidados, e quando a ceia estava preparada, enviou seu servo para avisá-los. Foi ao primeiro e disse-lhe, meu senhor te convida. E ele disse, tenho algumas questões contra alguns comerciantes. Eles virão a mim esta noite. Devo dar-lhes minhas ordens. Rogo ser escusado, disse A. Ele foi a outro e disse-lhe, meu senhor te convida. Ele disse, comprei uma casa e eles precisam de mim por um dia. Não terei tempo. E foi a outro e disse, meu senhor te convida. E ele disse, meu amigo vai casar-se, e estou lhe preparando o jantar. Não podereis comparecer. Rogo ser escusado do jantar. E ele foi a outro e disse, meu senhor te convida. E ele disse, comprei uma fazenda e vou receber o arrendamento. Não podereis ir. Rogo ser escusado de ir. O servo foi ao patrão e disse, aqueles que convidaste para cear, excusaram-se. O patrão disse a seu servo, vai pelas estradas, traz o que encontrares, para que possam cear. Negociantes e comerciantes não entrarão nos lugares de meu pai. Ele disse, um homem honesto tinha uma vinha. Ele a deu a uns agricultores para que trabalhassem nela e dela pudessem receber os frutos. Mandou seu servo para que os agricultores lhe dessem os frutos da vinha. Eles prenderam seu servo, bateram-lhe mais um pouco e o teriam matado. O servo foi e contou ao seu senhor.
E o Senhor disse: talvez não o reconhecessem. Ele mandou outro servo. Os agricultores bateram nele também. Então o dono mandou seu próprio filho. E ele disse: talvez respeitem meu filho. Assim que aqueles agricultores souberam que era o herdeiro da vinha, sujeitaram-no e o mataram. Aquele que tem ouvidos, que ouça. Jesus disse: mostra-me a pedra rejeitada pelos construtores. É a pedra angular. E disse: todo aquele que conhece o todo, mas não conhece a si próprio, a este falta tudo. E disse: felizes sereis vós quando vos odiarem e vos perseguirem, e não havereis de encontrar um só lugar onde não sereis perseguidos. E disse: felizes daqueles que foram perseguidos em seu coração. Estes são os que na verdade conheceram o Pai. Felizes os que têm fome, porque seu ventre será preenchido com o que desejam. Jesus disse: se derdes à luz o que tendes dentro de vós, o que tendes dentro de vós vos salvará. Se não tendes dentro de vós, o que não tende dentro de vós vos matará. E disse: eu destruirei esta casa, e ninguém será capaz de reconstruí-la. Um homem disse a ele: diz aos meus irmãos que dividam comigo os bens de meu pai. E ele lhe disse: ó homem, quem nomeou a mim como aquele que há de dividir? Voltou-se aos seus discípulos e lhes disse: não sou aquele que divide, sou? E disse-lhes: a colheita é verdadeiramente grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, implorai ao soberano para que ele mande mais trabalhadores para a colheita. Ele disse: soberano, muitos estão em volta da cisterna, mas ninguém entra nela. Jesus disse: muitos estão à porta, mas somente os solitários entrarão na câmara nupcial. E disse: o reino do Pai é como um homem, um mercador, que possuía muitas mercadorias e encontrou uma pérola. O mercador foi prudente. Ele vendeu as mercadorias, comprou a pérola para si. Buscai vós também o tesouro imperecível e perene, aquele que nenhuma traça pode roer e verme algum pode destruir. Jesus disse: eu sou a luz que paira acima de todas as coisas. Eu sou o todo. O todo veio através de mim, e o todo emana de mim. Parte um pedaço de madeira, lá estou. Levantai uma pedra, e ali me encontrareis. Jesus disse: por que ides ao deserto? Para ver o junco sacudido pelo vento? E para ver um homem envolto em finos panos? Vede, vossos reis e os altos dignatários são aqueles que vestem finas roupas, no entanto, não conseguirão conhecer a verdade. Uma mulher na multidão disse a ele: bendito seja o ventre que te gerou, e os seios que te amamentaram. Disse-lhe ele: bendito aqueles que ouviram a palavra do Pai e aguardaram verdadeiramente, pois haverá dias em que irás dizer: bendito o ventre que não o concebeu, e os seios que não amamentaram. Disse Jesus: aquele que conheceu o mundo encontrou um cadáver, mas aquele que encontrou um cadáver, o mundo não é digno dele. Disse Jesus: aquele que se tornar rico, que venha ser rei, e aquele que tiver poder, que renuncie a ele. E disse: todo aquele que estiver próximo a mim estará perto do fogo, e todo aquele que estiver afastado de mim estará longe do reino. Disse Jesus: as imagens são manifestadas ao homem, e a luz que está dentro delas está oculta pela imagem da luz do Pai. Ele manifestar-se-á a si próprio, e sua imagem será ocultada pela sua luz. Disse Jesus: quando vedes vossas aparências, vós vos rejubilais, mas quando virdes vossa imagem, aquela que existe antes de vós, a que não morre e nem se manifesta, quanto podereis suportar? Disse Jesus: Adão veio existir a partir de um grande poder e uma grande riqueza, e ainda assim não se tornou digno de vós, porque se o fosse, ele não teria experimentado a morte. E disse: as raposas têm suas tocas, e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça e descansar. E disse: maldito o corpo que depende de um corpo, e maldita a alma que depende desses dois. Disse o Messias: os anjos e os profetas virão a vós, e vos darão o que é vosso, e vós, da mesma forma, devereis dar-lhes o que está em vossas mãos. E dizei convosco próprios: em que dia virão eles para receber o que lhes pertence? Disse Jesus: por que lavais o exterior da taça? Não entendeis que o que faz o interior é o mesmo que faz o exterior? Disse Jesus:
Vinde a mim, pois que meu jugo é leve, meu domínio suave, e achareis repouso. Disseram a ele: Diz-nos quem és, para que acreditemos em ti. Ele lhes disse: Observais o aspecto do céu e da terra, e não conheceis aquele que tendes diante de vós, e não sabeis avaliar este instante. E disse: Buscai e achareis. Mas aquelas coisas que me perguntastes naqueles dias, não vos respondi. Então, agora quero contar-vos. Mas vós não me perguntais. E disse: Não deis aos cães o que é sagrado, para que não o joguem no esterco. Não jogueis pérolas aos porcos, para que não façam delas. Messias disse: Todo aquele que buscar encontrará, e todo aquele que bater se lhe abrirá. E disse: Se tiveres dinheiro, não o emprestes a juros, mas dá-o àquele que não vai te pagar. E disse: O reino do Pai é como uma mulher que tomou um pouco de fermento e o escondeu em uma massa, e com ela fez grandes pães. Quem tem ouvido, que ouça. Disse o Messias: O reino do Pai é como uma mulher que carrega um jarro cheio de trigo. Enquanto caminha por uma estrada distante, a asa do jarro se quebra. A farinha se espalha na estrada, às suas costas. Ela não se dá conta e não se apercebe do acidente. Depois de chegar a casa, coloca o jarro no chão e o encontra vazio. E disse: O reino do Pai é como um homem que deseja matar um homem poderoso. Em casa, desembaiou sua espada e enterrou-a na parede para certificar-se de que sua mão seria capaz de fazê-lo. Então ele matou um homem poderoso. Os discípulos disseram a ele: Teus irmãos e tua mãe estão lá fora. Disse-lhes ele: Os que aqui estão cumprem a vontade de meu Pai, e são eles meus irmãos e minha mãe. Estes são os que entrarão no reino de meu Pai. Eles mostraram a Jesus uma moeda de ouro e disseram-lhe: Os homens de César te ordenam que pagues os impostos. Ele lhes disse: Dai a César o que é de César, dai a Elohim o que é de Elohim, e a mim o que é meu. E disse: Aquele que não odeia seu pai e sua mãe, como eu, não poderá ser meu discípulo. E aquele que não ama seu pai e sua mãe, como eu, não poderá ser meu discípulo, pois minha verdadeira mãe, deu minha vida. E disse: Ai deles, os fariseus, pois se parecem com um cachorro deitado no coxo dos bois, pois nem come, nem deixa que os bois comam. Messias disse: Feliz do homem que sabe em que a hora da noite virão os ladrões, pois que poderá levantar-se e recolher os seus e cingir os rins, antes que eles cheguem. Eles disseram a ele: Vem, vamos hoje orar e jejuar. Disse o Messias: Qual foi o pecado que cometi, ou em que fui derrotado? Quando o noivo houver saído da câmara nupcial, aí então que orem e que jejuem. E disse: Aquele que conhece pai e mãe será chamado filho de uma prostituta. E disse: Quando fizerdes um de dois, tornar-vos-eis filhos do homem. E se disserdes: Montanha, move-te, e a se moverá. E disse: O reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, se extraviou. Ele abandonou as 99 e foi em busca daquela, até que a encontrou. E depois de haver descansado, disse à ovelha: Amo-te mais que as outras 99. E disse: Aquele que beber da minha boca, tornar-se-á como eu, e eu mesmo tornar-me-ei ele. E todas as coisas ocultas ser-lhe-ão desveladas. E disse: O reino é como um homem que tinha um tesouro escondido no campo, sem sabê-lo, e depois de sua morte, deixou-o a seu filho. O filho, que também nada sabia sobre ele, recebeu o campo e o vendeu. E quem o comprou, enquanto arava, encontrou o tesouro, e passou a emprestar dinheiro a quem ele quis. E disse o Messias: Quem encontrou o mundo e se tornou rico, que renuncia ao mundo. E disse: Os céus e a terra passarão diante de vós, e aquele que vive do vivo não conhecerá nem morte nem medo. Porque o Messias disse: Aquele que encontrar-se a si mesmo, dele o mundo não é digno. E disse: Ai da carne que depende da alma, ai da alma que depende da carne. Seus discípulos disseram a ele: Quando virá o reino? E ele disse: Ele não virá só por esperá-lo,
não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, mas o reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. Simão Pedro disse-lhe, que Maria saia de nosso meio, porque as mulheres não são dignas da vida. Disse o Messias, vede, eu me encarreguei de fazê-la homem, para que também ela se torne um espírito vivo, semelhante a vós, homens, pois cada mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Excertos do Evangelho de Maria. O papiro copto, do qual as primeiras 6 páginas se perderam, começa no meio deste Evangelho. Então a questão será salva ou não? O Messias disse, todas as naturezas, todas as coisas formadas, todas as criaturas existem dentro, e com o outro, e será solucionado novamente em suas próprias raízes, porque a natureza do assunto será dissolvida apenas nas raízes de sua natureza. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pedro lhe disse, desde que tu nos explicaste todas as coisas, conte-nos isto. Qual é o pecado do mundo? O Messias disse, o pecado como tal não existe, mas tu comestes pecado quando fazes o que é da natureza de fornicação, que é chamado pecado. Por esta razão, o bem entrou em seu meio, para a essência de cada natureza, para restabelecê-lo à sua raiz. Ele continuou a dizer, por isto, tu entras na existência e morre. Todo o que sabe pode saber. Um sofrimento que não tem semelhante, que surgiu do que é contrário à natureza. Então surge uma perturbação no corpo inteiro. Por isto eu vos disse, tendes bom ânimo. E se estiveres desanimado, ainda tenha coragem contra as várias formas da natureza. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o santificado disse isto, ele cumprimentou todos eles, dizendo, a paz esteja convosco. Recebei minha paz. Prestai atenção para que ninguém vos desvie com as palavras, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o Filho do Homem está dentro de ti. Siga-o. Aqueles que o buscam, o acharão. Então vá e prega o evangelho do reino. Eu não deixei nenhuma ordem, senão o que eu lhe ordenei. E eu não vos dei nenhuma lei, como fez o legislador, para que não sejas limitada por ela. Eles afligiram e lamentaram grandemente, dizendo, como nós iremos aos gentios e pregaremos o evangelho do reino do Filho do Homem? Se nem sequer ele foi poupado, como seremos nós? Então Maria se levantou e cumprimentou a todos eles, e disse aos seus irmãos, não lamentem ou se aflijam ou sejam irresolutos, porque sua graça estará com todos vós, e os defenderá. Louvemos sua grandeza, porque ele nos preparou e nos fez em homens. Quando Maria disse isto, os seus corações mudaram para melhor, e eles começaram a discutir as palavras do Salvador. Pedro disse a Maria, irmã, nós sabemos que o Salvador amou mais do que a outras mulheres. Conte-nos as palavras do Salvador que tens em mente, visto que as conhece, e nós não, nem ouvimos falar nelas. Maria respondeu e disse, o que está oculto de vós dividirei convosco. E ela começou a dizer as seguintes palavras, ela disse, vi o soberano em uma visão, e eu lhe disse, soberano, eu vi hoje em uma visão. Ele respondeu e me disse, bendita sois vós, visto que não oscilaste ao me ver, pois onde a mente está, existe seu semblante. Ele disse, soberano, a mente que vê a visão, a vê através da alma do espírito. E o Messias respondeu e disse, nem vê pela alma, nem pelo espírito, mas a mente que está entre os dois, que vê a visão e é. E o desejo disse, eu não o vi descer, mas agora eu o vejo subindo. Por que falas falsamente, quando tu pertences a mim? A alma respondeu e disse, eu o vi, mas tu não me viste ou me reconheceste. Eu o servi como a roupa, e tu não me reconheceste. Depois que disse isto, foi alegre e contentemente embora. Novamente veio o terceiro poder, a ignorância. Este poder questionou a alma, para onde vais? Tu estavas limitado na impiedade, tu eras realmente limitado. Não julguei. E a alma disse, por que me julgas, quando eu não julguei? Eu estava limitado, entretanto, eu não me importei. Eu não fui reconhecido, mas eu admiti que todos se libertarão, coisas terrestres e divinas. Depois que a alma deixou para trás o terceiro poder, subiu para o alto, e viu o quarto poder, que tinha 7 formas.
A primeira forma é a escuridão, a segunda o desejo, a terceira a ignorância, o quarto o despertar da morte, o quinto é o reino da carne, o sexto é a sabedoria da loucura da carne e o sétimo é a sabedoria colérica. Estes são os 7 participantes em ira. Eles perguntam à alma: de onde vens, assassina de homens? Onde vais, conquistador do espaço? A alma respondeu e disse: o que me agarra é morto. O que se volta para mim é superado. Meu desejo se acabou e a ignorância está morta. Em um mundo, eu fui salva de um mundo. E de um tipo mais alto e da corrente da impotência de conhecimento, a existência do que é temporal. Desde agora eu alcançarei descanso no tempo do momento do éon no silêncio. Quando Maria disse isto, ele ficou em silêncio, visto que o Salvador tinha falado assim com ela. Mas André respondeu e disse aos irmãos: diga o que pensas com relação ao que ela disse, porque eu não acredito que o Salvador disse isto, porque certamente estes ensinos são de outro tipo. Pedro também se opôs a ela com respeito a esses assuntos e lhe perguntou pelo Salvador. Então falou secretamente com uma mulher, de preferência a nós, e não abertamente. Nós voltamos e todos as escutaram. Ele a preferiu a nós. Então Maria afligiu-se e disse a Pedro: meu irmão Pedro, o que pensas? Pensas que eu pensei isto por mim mesmo, em meu coração, ou que eu estou mentindo com relação ao Salvador? Levi respondeu e disse a Pedro: Pedro, tu és sempre irascível. Agora vejo que disputas contra uma mulher, como um adversário. Mas se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para a rejeitar? Seguramente, o Salvador a conheceu muito bem, por isso ele a amou mais que nós. E nós deveríamos estar bastante envergonhados e deveríamos nos revestir do homem perfeito para nos formar, como ele nos ordenou, e proclamar o Evangelho sem publicar uma ordem ou uma lei adicional, além daquela que o Salvador falou. Quando Levi disse isto, eles começaram a sair para proclamá-lo e pregá-lo. Fim.